Fala aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? A aula de hoje não tem câmera, não sei o que aconteceu com o meu aplicativo, não está reconhecendo a minha câmera. Vamos só na voz mesmo. Prometo que na próxima aula eu mostro meu rostinho bonitinho para vocês. Tá bom? A aula de hoje a gente vai falar de porcentagem. Ué, Fabrício, não falamos de porcentagem na aula passada? Não, falamos de razão, ok? Só que porcentagem e razão estão dentro do mesmo capítulo porque são feitas da mesma forma, tá bom? Elas só têm aplicações diferentes, vamos dizer assim, ok? Mas hoje a gente fala especificamente de porcentagem, especificamente do conteúdo de taxa percentual. Retomar o conceito de razão, um quociente utilizado para calcular a taxa percentual de determinada quantidade. Tanto que vocês vão ver que o objetivo da aula fala exatamente de razão, tá bom? Porcentagens são chamadas também de razão centesimal ou de percentual. As porcentagens costumam ser indicadas pelo símbolo porcento. Lê-se porcento. A gente tem aí 59 sobre 100. A gente tem uma razão centesimal. Quando eu digo razão centesimal, significa que o denominador é necessariamente 100. Então, 59 sobre 100 é a mesma coisa que 59% ou 0,59. Grava isso daí, ó. 0,59. É sempre duas casas decimais após a vírgula, tá bom? Isso é que caracteriza o fato de ser uma razão centesimal. Show? A razão igual a taxa percentual. Eu trouxe aí alguns casos, algumas situações para a gente poder abordar, ok? Duas delas a gente deixou no slide anterior, que era a taxa de letalidade do coronavírus no Brasil e Itália. Isso na semana passada, dia 11 de abril. Não sei se hoje a taxa de letalidade continua a mesma, mas o número de mortos não é. Aumentou no Brasil, se eu não me engano, está mais de 2.500. Tá bom? Então a taxa de letalidade do Brasil seria 1.084 sobre 20.154, que dividindo a gente vai ter aproximadamente 0,0537, que colocando sobre 100, lembra que eu falei? Duas casas decimais. A vírgula anda duas casas para a direita, vai até o 5 ali, ó. Fica com 5,37, que é igual a 5,37%, tá bom? A Itália, a gente faria o mesmo caminho, ok? A gente teria 12,78 sobre 100, que seria igual a 12,78%. E eu peguei dois novos casos para a gente poder, não é nem levantar bandeira, mas observar e ver alguma disparidade em situações e parar de criticar quem levanta as bandeiras. Primeiro, a dos deputados pretos. Ok? A gente tem na Câmara de Deputados Federais 513 deputados, certo? São 513 deputados na Câmara de Deputados Federais, sendo que apenas 21 deles se autodeclaram pretos, ok? Ou seja, significa que 21 de 513 se consideram pretos. Então a gente tem aproximadamente 0,041 dividindo 21 para 513, que corresponde a 4,1% dos deputados federais que se consideram pretos. Mulheres Nobel. O que significa isso? É o número de mulheres que ao longo de toda a história da entrega do Prêmio Nobel conseguiram ganhar o Prêmio Nobel. Então foram entregues o Prêmio Nobel a 847 pessoas. Dessas 847 pessoas que ganharam o Prêmio Nobel, apenas 19 eram mulheres. Então a gente tem 19 dividido para 847, então ficamos com 0,0224, que é igual a 2,24 sobre 100, e a gente afirma que 2,24% das mulheres que ganharam o prêmio, que 2,24% das pessoas que ganharam o prêmio Nobel são mulheres, ok? Nessa do Nobel tem uma coisa interessante para falar, que só tem uma pessoa no mundo que conseguiu ganhar o prêmio Nobel em duas categorias diferentes, que foi o Nobel de Química e o Nobel de Medicina, e é uma mulher, é a Marie Curie, não sei falar o nome dela, desculpa, mas ela conseguiu ganhar o prêmio Nobel de Química e o prêmio Nobel de Medicina, e ainda assim ela não é tão famosa, vamos dizer assim, é importante frisar isso, ok? Beleza? Então a gente tem noção do que são taxas percentuais. Diz para mim, pensa, quer dizer, diz para mim não, pensa um pouquinho.
tem ou não tem a necessidade de levantar a bandeira por igualdade racial e igualdade de gênero? Você acha que os homens são tratados da mesma forma como as mulheres no Prêmio Nobel? Você acha que os deputados pretos têm as mesmas chances que os deputados brancos de serem eleitos? Ou existe uma disparidade? Pensa um pouquinho aí, tá bom? Não precisa me responder, não. Só pensa. Acréscimos sucessivos. Agora vamos falar um pouquinho de matemática financeira. A gente fala um pouco mais de matemática financeira do que do outro, certo? Em porcentagem, calculamos acréscimo quando somamos a taxa percentual à quantia que já possuímos. Normalmente, a quantia que possuímos a gente chama de 100%. Nem sempre vai ser 100%, mas em alguns casos, a grande maioria, a gente chama de 100%. Ok? E 100% em porcentagem, deixa eu escrever isso para você poder enxergar. 100%, quando a gente coloca sobre fração e iguala, vai ser igual a 1. Entendeu? Então, 100% e 1,00 é a mesma coisa. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Ih, passei. Deixa eu voltar. Primeiro exemplo, sobre determinada quantia foi acrescido 8% do seu valor. Sobre o valor atualizado foi acrescentado 11% do valor atual. Qual foi o aumento final? Então, o valor inicial é desconhecido. Vamos chamar de x. Houve um acréscimo de 8%. Ou seja, eu calculo 8% do que eu já tinha e somo ao que eu já tinha, porque foi acréscimo. Fiquei com 1,08x. Depois houve um segundo acréscimo, agora de 11% sobre o valor atualizado. Então, calculo 11% sobre o valor atualizado e adiciono ao valor atualizado. Ou seja, fico com 1,1988x. Sobre o valor inicial, que era x, houve um aumento de 119,88%. Observa que se você somar 8 mais 11, vai dar 19. Agora, se você calcula os acréscimos percentuais sobre os valores atualizados, a gente vai ter 119,88%. Ah, Fabrício, mas só aumentou 0,88%, porque foram só dois acréscimos. Agora, se a gente pega, por exemplo, o cartão de crédito, que toda vez que você atrasa o pagamento do cartão de crédito, o acréscimo é sobre a dívida atual e não sobre a dívida inicial, pensa após o quinto aumento. A gente aumenta aí bastante, o valor sobe muito, ok? Então, acréscimos sucessivos, eles precisam ser feitos sempre em relação ao valor atual e não sobre o valor inicial. Se eu faço sobre o valor inicial, não significa que são acréscimos sucessivos, ok? Descontos sucessivos. Funciona da mesma forma, sempre ocorrendo em cima do valor atual, sobre o valor que já possuímos. Por exemplo, determinado empresário conseguiu reduzir o gasto do fornecimento elétrico em 15% em relação ao mês anterior. Para o próximo mês, ele projeta uma redução de 10% em relação a esse mês. De quanto será o valor inicial? Então, primeiro desconto, houve uma redução de 15%. Se reduziu 15%, ele pagou quanto? Ele pagou 85%, ok? Então, 0,85 de x foi o que ele pagou, ok? No mês seguinte, ele pretende pagar 90% do que ele pagou esse mês. Esse mês ele pagou 85% do que ele pagou no mês passado. Então, é 90% de 85%, certo? Vejam lá que a gente tem 90 de 0,85x, que vai dar 0,765. Faltou o x aí, tá, gente? Ou seja, sobre o valor inicial, houve um desconto de 23,5%. Eu quero chamar a atenção que os descontos lá em cima eram de 15% e depois 10%. 15 mais 10 dá 25. E no final, o desconto foi de 23,5%. Então, é sempre o desconto sobre o valor atualizado, ok? Isso é muito comum quando se quer baixar preço de alguma coisa. Os postos de gasolina fazem isso com muita frequência, certo? Houve uma queda no preço da gasolina e a redução nas bombas precisa ser de 20%.
Aí o que eles fazem? Eles abaixam 5, depois abaixam 7, depois abaixam 8. Só que eles vão abaixando sobre o valor atualizado, certo? A soma parece que foram 5%, mas no final você vai ter aí 18, 17%. Então existe uma economia, beleza? Acréscimos e descontos sucessivos. Essa questão ela é interessante para a gente poder pensar um pouquinho sobre acréscimo e desconto sucessivo. Uma loja de informática oferece 30% de desconto sobre a terceira recarga de cartucho. No último mês, houve um aumento de 15% sobre o preço da recarga. Qual é o valor do desconto em relação ao preço inicial para quem fizer, faltou um Z aí, a recarga hoje? Bom, o valor inicial é X. Houve um acréscimo, não é? Se houve um acréscimo, a gente vamos colocar sobre essa recarga 0,15, ou seja, 15%. 0,15 de X mais X, que é igual a 1,15x. O desconto foi de 70%, ou de 30%. Então eu vou pagar 70%. Só que os 30% ele é em relação ao preço atualizado. Ele é pelo preço no momento, ok? Como houve um aumento de 15%, eu vou pagar 70% não de x, mas de 1,15x. 70 vezes 1,15, que é igual a 0,805x. Olha que interessante. O desconto que antes era de 30%, após o aumento do preço da recarga, passou a ser de 19,5%. A recarga aumentou 15% e o desconto, que era de 30%, caiu para 19,5%. Ok? Então é a ideia de acréscimos e descontos sucessivos. Show? A aula de hoje é só isso. Página exercício apenas a página 55. Estarei online de 9 às 5, de segunda a sexta. Esse é o meu telefone, tá bom? Lembrando a todos vocês que terça e quinta-feira são feriados. Parece que todo dia é feriado agora, né? Mas especificamente terça e quinta-feira são 2 dias de feriados. Então tentem se organizar para vocês não terem que trabalhar na terça e na quinta-feira, tá bom? Vamos lá, vamos se concentrar. Eu esqueci o que eu ia falar. Minha filha passou aqui na minha frente, agora eu desconcentrei. Tá bom, gente? Tenham todos uma excelente semana, bons estudos. Valeu, pessoal!